O meu rápido destaque agora, Paulão, antes da gente, daqui a pouquinho nós vamos ouvir companheiros que lideraram caravanas para o ato do G20, já estão conosco aqui no estúdio, e nós vamos chamar aqui para prestar seu depoimento, mas antes eu queria destacar, falar brevemente do chamado G20 social. Antes da realização da cúpula do G20, nos dias 18 e 19, segunda e terça, a partir desde o dia 14, praticamente os dias 15 e 16, de 15 a 17, né, da semana passada, de quinta a sábado, realizou-se o chamado G20 Social, para o qual se credenciaram quase 20 mil pessoas, né, reunindo representantes de muitos movimentos sociais, sindicatos, ativistas da esquerda de todas as regiões do país. Bom, o G20 Social foi uma iniciativa oficial do G20, bastante impulsionada aqui no Brasil pelo governo Lula. E a ideia era que setores representados se organizassem para apresentar seu ponto de vista diante da reunião de cúpula. Bom, mas acabou sendo uma espécie de reunião da senzala, a parte da reunião da Casa Grande. Porque a senzala se reuniu antes do encontro dos chefes dos estados, sem nenhuma iniciativa que contrastasse, né, que procurasse pressionar, né, os chefes dos países mais poderosos do mundo, que se reuniram na segunda e na terça-feira, e antes mesmo que esses líderes, esses chefes, representantes dos interesses dos maiores monopólios do mundo, dos países mais ricos do planeta, se reunissem, a senzala foi dispensada, né? Em meio a muita farra, coisa que a direita chamou de Janjapalusa, né, pelo caráter festivo, o documento aprovado, feito aí pelas direções da burocracia sindical, dos setores da esquerda, não cita, simplesmente não faz nenhuma cobrança aos líderes, por exemplo, mundiais, para que cessem o massacre da Palestina. Não se posiciona diante da ameaça de uma nova guerra mundial, no momento em que, durante o próprio G20, né, países como os Estados Unidos, o senhor da guerra, o senhor Joe Biden, autorizou a Ucrânia, por exemplo, a usar seus mísseis para atingir a Rússia, abrindo caminho para uma nova escalada na guerra, com proporções ainda não devidamente dimensionadas. Os responsáveis, como o Paulão demonstrou, pelo aumento da fome no mundo, pela política de guerras, de golpe e destruição, pela morte de milhões de pessoas, acabaram recebendo o que hoje, na análise política, o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, acertadamente caracterizou como uma espécie de salvo-conduto, uma espécie de ficha limpa para os maiores criminosos do planeta. Aqueles que mataram centenas de milhares de pessoas na Síria, que invadiram e destruíram o Iraque, estão levando à morte, promovendo o maior genocídio do século XXI na Palestina, que são responsáveis por quase 8 milhões de pessoas que tiveram que deixar a Ucrânia e por centenas de milhares de mortes na guerra por procuração que aquele país leva adiante contra a Rússia. Agora vieram ao Brasil e pousaram, se travestiram de democratas, preocupados com o meio ambiente e toda uma série de discurseiras inúteis com o aval do governo brasileiro e, o que é pior, das organizações da esquerda, que simplesmente evitaram falar aquilo que os senhores da Casa Grande não queriam ouvir a senzala falar. Se comportaram como verdadeiros negros pai João, aqueles negros que na Casa Grande serviam aos senhores escravocratas e que se comportavam como cumprindo as ordens dos seus senhores, inclusive contra os seus irmãos de cor, contra os seus irmãos em sofrimento, né?
no Dia de Zumbi dos Palmares, uma política que contrasta claramente com a política de enfrentamento e de luta e que mostrou uma política de conciliação sem medidas, né? Um encontro com gastos estimados aí na casa de centenas de milhões de reais, né? Tudo bancado pelos cofres públicos, que tudo bem, se fosse para impulsionar alguma perspectiva real para o povo brasileiro. Mas, na realidade, foi para encenar uma participação popular que não houve nada daquilo que interessa realmente as maiores organizações de luta dos trabalhadores do país, como a CUT, o MST, os sindicatos, vai ser levado em consideração por esses senhores que são, repetimos, os representantes daquilo que pior existe na humanidade. São os representantes, de fato, da indústria das armas, da indústria petroleira, da indústria da guerra, dos golpes, e que fizeram fotos e pousaram, né, assinaram até mesmo um acordo, né, que foi aceito até pelos os piores representantes da direita, que estão massacrando seus próprios povos, como o caso de Milei e tantos outros, porque, finalmente, cá entre nós, não vai dar em absolutamente nada, né? A esquerda, que se comportou como um papel portada, né? Mostrou no G20 social a ausência de uma política independente, autônoma, e se o governo brasileiro adotou essa política de conciliação e capitulação, não caberia às organizações de luta da classe trabalhadora do campo e da cidade, da juventude, simplesmente dizerem amém, como fizeram no G20 social.